Fala pessoal, bom dia galera, tudo bem? Como é que vocês estão por aí hoje? Semana tem feriado, né? Então vamos tentar fazer aqui a nossa melhor operação que a gente puder e já finalizar nosso dia para a gente conseguir finalizar a nossa semana também no positivo, beleza? Pessoal, já entrei em uma operação aqui, tá? O mercado abriu um doji, barra 1, barra 3 aqui, foi uma boa barra de venda. Esperei essa bandeirinha, gostaria de ter pegado um pouco mais em cima, porém, não deixou nenhuma configuração aqui. Eu aceitei a barra 8, o fechamento dela, na verdade, né? Eu aceitei como entrada pra gente, beleza? E aí ele está desenvolvendo aqui. Não está desenvolvendo tão rápido, mas ele está desenvolvendo, né? E aí nosso stop está aqui nesse pivô aqui, né? Na bandeirinha aqui que a gente teve. O nosso alvo está aqui no fechamento do gap, beleza? Que é esse fechamento desse gap anterior aqui. Não sei se vai lá ainda. O mercado tá descendo bem devagar. 9h45 a gente tem notícia, então assim, tem que ficar de olho aí, beleza? Mas por enquanto está desenvolvendo para o nosso lado aí, beleza, galera? A gente vinha de uma tendência de alta, né, anterior, porém essa tendência ela começou a ficar mais fraca aqui nessas regiões, né? A gente pode ver que a gente tem topo mais alto, topo bem mais alto. Aqui ele para de renovar topo, aqui ele apenas faz uma violação aqui nessa região, inclusive foi uma operação que a gente fez ontem. E aí aqui ele já não começou a não renovar mais, né? Então assim, em alguns tempos gráficos maiores pode ser uma bandeira aqui de alta, e aí, só que não está renovando o topo e ele aqui começou a trabalhar abaixo das médias. Começou a trabalhar abaixo das médias, uma boa pressão vendedora, uma bandeirinha, falha de continuidade nas médias. A gente aceitou essa venda aqui, beleza? Em outros tempos gráficos, a gente tem que ficar de olho por isso aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, ainda configura uma tendência de alta, beleza? Só que quando ele para de renovar topo e começa a fazer algumas correções, pode ser uma bandeira, um canal de baixa em forma de bandeira de alta, só que assim, a gente espera aqui umas duas barras aqui abaixo das médias, né, para configurar ali um gap de média, e caso isso aconteça, aqui nos 60 minutos, é motivo para a gente estar saindo da operação também, beleza? Por enquanto a gente está segurando aí, vamos ver como é que vai ser essa nossa operação aí, beleza? Fala pessoal, voltando aqui vocês para atualizar. Galera, seguinte, a gente acabou sendo tirado aqui nessa operação, tá? A gente fez essa venda aqui. Nosso alvo era para o fechamento do gap. Ele acabou tirando a gente aqui nessa região aqui, ó. Nosso stop estava bem aqui. E aí entrou uma força compradora bem grande aqui e acabou tirando a gente, beleza? Agora às 9h45 tem notícia, né? Então eu não vou operar agora, tomar um café, verificar o que eu faço. E aí, seguinte, bora ver como é que vai ser caso ele chegue aqui nessa região aqui, beleza? Que tem uma região aqui que o preço pode travar. Chegando nessa região a gente vê se a gente faz mais alguma coisa, tranquilo? Nosso resultado até agora tá 81 negativo. Bora ver se a gente consegue pegar aí alguma operação aí que ajude a diminuir essa perda, né? Mas enfim, vamos para a próxima operação. Essa aqui já foi, tá? Tomamos esse stop aí, tá dentro do nosso GR ainda, vamos seguir em frente. Beleza, galera? Fala pessoal, voltando aqui, pessoal, pra gente encerrar nosso dia, né? A gente ainda teria a possibilidade de fazer mais uma operação, só que o que acontece? Olha só a situação do índice hoje, pessoal. Índice abriu, a gente tentou essa venda aqui com uma possibilidade para fechar o gap, travou aqui na linha de canal, voltou e aí ficou até agora dentro dessa lateralidade. A gente teve várias notícias, teve várias possibilidades aí de, assim, de, como é que se diz? Dele ter uma certa movimentação, né? Porém não teve. Então, assim, eu não vou ficar aí o dia todo girando aqui. É, a gente a gente até fez aqui uma a gente até fez aqui mais uma operação, tá? Nessa região aqui. Porém, basicamente um scalp, tá? Eu fiz essa operação aqui, essa venda aqui do Candle 27 aqui, ó, nessa região, para justamente buscar esse fundo aqui onde ele veio, tá? Ele veio aqui nesse fundo e aí a gente
basicamente saiu e agora ele está voltando para dentro da lateralidade de novo. Galera, acabou de acionar aqui a minha compra do Bit e aí eu ia mostrar para vocês isso aqui, cara, antes mesmo de bater o alvo lá, mas já bateu, vou tentar mostrar ali no gráfico, beleza? Voltando pro índice. Essa foi a nossa movimentação de hoje, uma movimentação bem estreita até o momento. Não sei se à tarde vai estourar, vai ter uma movimentação melhor. Só que o que acontece? Troca de contrato hoje, né? Hoje é vencimento de contrato. A gente tem aí véspera de feriados, então o mercado tende a reagir dessa forma também, tá? Tende a ter um pouco menos de movimentação. E aí, em relação ao nosso resultado hoje, nós ficamos com R$ 20, duas operações. A nossa primeira operação deu stop, a gente tirou 60, R$ 80 e a segunda a gente fez 60 e alguma coisa, né? Enfim, a diferença do resultado foi R$ 20 negativo, é, mantendo ali dentro do nosso GR, né? Então, o que que acontece? A gente pode até ter fechado o dia negativo, mas ontem a gente fechou positivo e o nosso positivo de ontem acabou que não interferiu, né? Esses R$ 20 negativo aqui não interferiu na nossa meta, nos nossos alvos e nem tampouco no nosso valor na corretora, né? Na nossa margem lá. Então, assim, é algo que tá dentro dos limites, né? Então, agora é hora de parar, porque, assim, não tem o que ficar fazendo aqui nesse mercado hoje, né? A gente até em outros tempos, né, digamos assim, aqui era dia que a gente estava girando de qualquer jeito e tomando stop aí, poderia fechar o dia aí com 500, 900, 1000 negativo, né? Hoje a gente fechou com R$ 20. Tô tranquilo e vou dar uma pausa aqui. E aí, galera, como o mercado tava assim hoje, o que eu fiz? Esses dias eu tô fazendo umas operações no simulador, no Bitfoot, né? No Bitcoin Futuro. Por que eu tô fazendo? Porque é uma vontade que eu tenho de operar, né? De operar esse ativo. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui qual foi a operação que a gente fez hoje, tá? Vou mostrar para vocês aqui a nossa operação de hoje no Bit Futuro. Deixa eu botar aqui que é Bitcoin, né? É a moeda do futuro, né, galera? Então, vamos lá. O que aconteceu? Abriu aqui, pequeno gap de alta, tentou trabalhar aqui acima, né? Chegou nessa região aqui que ele fez essa bandeirinha nas médias. Eu aceitei essa compra aqui no fechamento da barra 5, beleza? Acho que dá pra vocês verem aqui. Fechamento da barra 5 aqui, ó. Aceitei essa compra. E aí ele ficou trabalhando aqui nessas regiões. Aqui ele chegou a vir aqui embaixo, aqui era horário de notícia. Nessa região aqui era uma possibilidade de escalar aqui, né? De colocar mais adicional contrato. Eu não adicionei porque eu tô no simulador mesmo. E aí, deixa eu botar aqui para aparecer aqui também, né? E aí, o que aconteceu aqui? A gente fez esse fundo duplo aqui. Se desse continuidade, ele iria me estopar aqui nessa região. Não deu continuidade, falhou aqui. E aí, estourou para cima. E o nosso alvo estava aqui na média de 200. Bem aqui nessa região aqui, ó. Foi onde nós saímos, tá? Então, no BIT, que é uma moeda, é um ativo que tem um tique bem mais caro, né? Até mais caro que o dólar. A gente fechou em 318, tá? 318 no simulador. E aí, pessoal, talvez vocês se perguntem por que tu não fez isso na conta real, né? 318, galera. Não fiz porque, para vocês terem uma ideia, para te operar ele aqui, fazendo uma compra aqui nessa região com stop aqui nesse fundo aqui, o nosso stop tava R$ 500, tá? Eu não tenho essa margem para isso. E aí a gente aguardou toda essa região aqui, chegou lá, bateu o nosso alvo, beleza. A gente tinha um contexto aqui, uma tendência de alta, possível bandeira, fez aqui uma possibilidade no teste da mínima da tendência, não conseguiu renovar fundo, a gente fez essa compra aí, bateu nosso alvo R$ 318 aqui no simulador, tá? Deixando bem claro, no simulador, galera. E aí eu tô fazendo isso até mesmo para ir treinando esse ativo, porque
é um ativo que eu acho bem interessante e que eu tenho vontade de tá operando no futuro, tá? Daqui a um tempo, quando a gente tiver uma margem boa na nossa conta, a gente operar ele, beleza? Não ficar ali só no índice, né? Por exemplo, hoje aqui a gente fez 318, tivesse margem para operar e ter feito esse valor aqui na nossa conta real, seria ótimo, né? E aí no índice a gente fez menos 20, né? Que foi por conta do dia mesmo, assim, né? Tá um dia bem travado, uma lateralidade ali. Então é isso, tá? E aí, conforme for, se eu fizer mais operações aqui no Bit, eu vou trazer para vocês, tá, galera? Deixando bem claro que eu tô fazendo no simulador, não é conta real. A minha conta real, por enquanto, só no índice mesmo, beleza? E por hoje foi isso, pessoal. Em relação aqui àquela nossa dicasinha diária, né? Do índice, sinceramente, hoje não tem nem o que passar, galera. Hoje é aquele dia de lateralidade mesmo. E aí, a única coisa que a gente pode dizer aqui é que ele está seguindo esse canalzinho de baixo aqui. Eu esperava muito que ele viesse já aqui fechar esse gap, não veio. E aí, nesse canalzinho de baixo aqui, galera, a única coisa que a gente pode fazer é pensar aqui em não vender nessas regiões de baixo e não comprar alto. Tá, deixou uma boa barra aqui de baixa, pode ser que ele venha romper. Pode, isso aí a gente deixa bem claro todos os dias, tá? O mercado faz o que ele quer, então assim, rompeu, tu falou que não ia romper. Galera, eu posso falar aqui um monte de coisa, o mercado fazer tudo ao contrário, porque o que a gente trabalha são probabilidades, tá? E aí a probabilidade que a gente tem aqui é de defesas nessas regiões por conta do processo do contexto, tá? Do contexto. Então, não sei se ele vai vir aqui em cima. Se eu fosse apostar, tivesse alguém falando assim, cara, tu tem que comprar ou vender. Nessas regiões eu compraria, nessas regiões eu venderia. Porque o mercado tem 80% de chance de falhar um rompimento, tá? E é isso, galera. Por hoje, nossa. E outra, nesses dias tem uma lição muito importante pra gente tirar que é bem legal. Paciência, tá? Se vocês virem aqui, ó, se vocês derem uma olhadinha, a gente ficou aqui, ó, da barra número 1 até a barra 8. São 8 candles. 8 candles são 40 minutos pra gente dar o primeiro clique. A gente foi estopado aqui, certo? Da barra que a gente foi estopado, que foi a barra 17, até a barra que eu dei o meu próximo clique hoje, foram 10 barras, então foram mais 50 minutos olhando para o gráfico, analisando e esperando uma movimentação legal, tá? E aí a gente conseguiu tirar aqui algo, né? Claro que não foi o que a gente queria, mas enfim. E depois disso o mercado continua travado. Então assim, existem outras possibilidades aqui, de repente uma comprinha para chegar lá em cima. Eu particularmente hoje não faço mais nada, mas a nossa dica de hoje é essa, né? Cuidado com aquelas tentativas de rompimentos, principalmente em dias de lateralidade, beleza? Bom dia para vocês. Terça-feira, quarta hoje, né? Quarta-feira. A gente ainda tem amanhã para operar e depois na semana que vem tem mais alguns dias, né? Antes do final do mês. Não, ainda tem mais 2 semanas, né? Então tem um tempinho bom ainda aí, tá bom? Valeu, pessoal.